Bom, pessoal, dando seguimento ao nosso estudo, nós vamos falar agora um pouco da teoria da norma, tá? Para que nós possamos compreender a lei penal no tempo e no espaço. Começando a falar um pouco sobre a lei penal no tempo, né? A lei penal do tempo, a aplicação da lei penal no tempo é determinada pelo momento do crime, ok? Pelo tempo ou momento do crime. Então, nos termos do artigo 4º do Código Penal, que eu coloquei para vocês, que fala do tempo do crime, esse tempo é aquele em que o sujeito pratica a conduta, ação ou omissão, né? Que a conduta ela pode ser ação ou pode ser uma omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Nós ainda iremos estudar direitinho, né? O que é conduta comissiva e conduta omissiva, ok? Mas é importante que vocês entendam que o momento do crime, o momento em que se considera ocorrido o crime, de acordo com o Código Penal, que no seu artigo 4º adota a teoria da atividade, se considera praticado o crime no momento da realização da conduta, mesmo que outro seja o momento do resultado. Então, por exemplo, se o agente, isso é importante para que vocês compreendam e relacionem princípios que nós já estudamos, como o princípio da anterioridade, com o princípio da legalidade, dentre outros. Por exemplo, se o agente praticar um crime cuja conduta dele ocorra antes da entrada em vigor de uma nova lei mais grave, ainda que o resultado por esse crime que ele praticou aconteça depois que essa nova lei mais grave estiver em vigor, essa nova lei mais grave ela não será aplicável ao delito. Por quê? O delito vai ter, a gente considera que esse delito foi cometido antes da sua entrada em vigor. Por quê? Porque, de acordo com o tempo do crime, não importa o momento do resultado, importa o tempo da conduta, da prática da conduta, teoria da atividade. Então, a conduta criminosa aconteceu antes da entrada em vigor de uma nova lei mais grave, ainda que o resultado desse crime aconteça depois que essa nova lei mais grave estiver em vigor, essa nova lei mais grave não vai ser aplicável, ok? Porque considera-se cometido o crime antes da sua entrada em vigor. Vamos lá, um exemplo, professora. Em 2015, março de 2015, o feminicídio, né, que é o homicídio cometido contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, que está previsto hoje lá no 121, parágrafo 2º, inciso 6, em 2015, o feminicídio se tornou crime hediondo. Quando um crime é considerado hediondo, ele tem consequências jurídicas mais graves, ok? Por exemplo, para conseguir livramento condicional é diferente, as regras são mais severas, a progressão de regime tem regras mais severas, enfim, todas as consequências jurídicas quando um crime se torna hediondo, elas são mais graves. Então, em 2015, o feminicídio passou a ser considerado, entrou no rol dos crimes hediondos. Então, vamos supor que uma pessoa, inconformada com o término de um relacionamento conjugal, efetue disparos com arma de fogo contra sua esposa para matá-la, ok? Imagine que esses tiros foram efetuados em fevereiro de 2015. Fevereiro de 2015. Mas a vítima foi socorrida por terceiros e hospitalizada, etc. E só veio a falecer em abril de 2015.
Os tiros, a conduta do agente foi em fevereiro de 2015. Ela veio a óbito, ou seja, o resultado do crime veio em abril de 2015. A lei que considerou femicídio crime hediondo veio em março de 2015. Nesse exemplo, a conduta foi praticada, portanto, antes da entrada em vigor dessa lei que torna mais grave o crime de feminicídio por incluí-lo no rol dos crimes hediondos. Embora o resultado tenha se produzido na vigência do feminicídio, da lei que considera o feminicídio crime hediondo, o momento da conduta, os disparos da arma de fogo, aconteceu um mês antes da entrada em vigor dessa nova lei. Ela veio a falecer um mês depois da entrada em vigor dessa nova lei. Como o tempo do crime diz que o crime é praticado no momento da conduta e não da consumação do crime, mas sim o momento da conduta, o homicídio cometido, nesse exemplo que eu dei, não será considerado feminicídio, não será considerado crime hediondo. Beleza? Ok. Então, nós precisamos ter em consideração também algumas outras nuances, né? Algumas outras situações em que se revela importante sabermos o tempo do crime. Por exemplo, a questão da responsabilidade penal. Quando o Código Penal coloca aqui no artigo 4º que o momento do crime, como nós já falamos, é o momento da conduta. Então, ele torna possível fixar o exato momento em que o agente passará a responder criminalmente por seus atos. Isso vai acontecer somente se a ação ou omissão houver sido praticada quando o agente, por exemplo, já tiver completado 18 anos de idade. Então, se o momento da conduta, por exemplo, um sujeito dispara com uma arma de fogo contra uma terceira pessoa, contra uma pessoa. E esse momento do disparo, ele tinha 17 anos. O momento da consumação do crime, quando a pessoa veio a falecer, ele já tinha completado seus 18 anos. Ele não poderá ser responsabilizado penalmente. Por quê? Porque no tempo do crime, ele tinha apenas 17 anos, né? Não tem a maioridade penal, tá? Quando é que ocorre, nesse caso, professor, a responsabilidade penal? Ocorre no primeiro minuto do seu 18º aniversário, ok? No primeiro minuto, no 18º aniversário da pessoa, ela se torna responsável penalmente. No meu exemplo, ele já tinha 18 anos quando a morte da vítima se consumou, mas no momento da conduta ele tinha apenas 17 anos. Compreendem como é importante saber o tempo do crime? Mas vamos pensar no crime permanente. Quando é que eu tenho crime permanente? Que aí eu já vou passar aqui, que nós temos princípios, né, que eu estou comentando sobre esses princípios com vocês. E gostaria de colocar essa observação a respeito dos crimes permanentes. O que é o crime permanente? É aquele que a consumação se prolonga no tempo. Nós ainda vamos estudar melhor, mais aprofundadamente sobre o crime permanente e o crime, que aí está escrito crime consumado, é crime continuado, tá, pessoal? Crime continuado. Façam essa correção aí, por gentileza. Em se tratando de crime permanente, é aquele que a consumação se prolonga no tempo. Por exemplo, professor, o crime de sequestro, tá? Então, nesse caso, mesmo a ação, né, de sequestrar a pessoa tenha se iniciado antes da maioridade penal, se o agente prolongou esse sequestro até completar 18 anos, vai ser, sim, responsabilizado penalmente. Como assim, professora? Vamos a um exemplo de um caso concreto. Imagina que João tem 17 anos quando sequestrou Maria. E Maria ficou lá sequestrada
durante 5 dias. Dentro desse período de 5 dias, João completou 18 anos. Maria foi libertada, João já tinha completado 18 anos. João foi preso em flagrante. João pode responder criminalmente por esse crime de sequestro? Pode, porque no caso do crime permanente, a consumação ela está acontecendo todo o momento em que a vítima está tendo, nesse caso do sequestro, a sua liberdade privada. É um crime permanente. A consumação dele, ele permanece se consumando a todo momento, ok? Então, no caso do crime permanente, tem que ter também cuidado com essa aplicação. Relação ao crime continuado, que vocês também ainda vão estudar direitinho, não se preocupa tanto com isso agora, mas eu preciso falar sobre isso nesse momento que nós estamos falando sobre o tempo do crime. No crime continuado, é uma modalidade de concurso de crimes que o sujeito comete vários delitos em uma continuidade delitiva, está previsto lá no artigo 71 do Código Penal, ok? Todos esses delitos que são cometidos nessa continuidade delitiva, todas as condutas cometidas, ainda que o agente só depois de algumas dessas condutas tenha completado os 18 anos, todas essas condutas serão consideradas atos infracionais, ok? Somente vai receber a incidência do Código Penal os fatos cometidos depois que o agente completar 18 anos de idade. Então, crime continuado. Por exemplo, um agente dentro de um mês, João, dentro do período de um mês, resolveu praticar vários assaltos no comércio central de Juazeiro do Norte. Então, todos os dias, João ia e assaltava uma determinada loja, tá? Porque ele estava querendo juntar dinheiro para comprar uma moto. Então, ele resolveu praticar vários desses assaltos para juntar esse dinheiro e comprar uma moto. São considerados crimes continuados. Um crime é a continuação do crime anterior, tá? Uma ficção jurídica considerada dessa forma. Nós vamos, como eu já disse, falar mais sobre isso no momento oportuno. Então, imagina que João, nesse mês que ele fez cada dia um assalto, na metade desse mês, ele completou 18 anos. Quando ele começou a praticar os assaltos, ele tinha 17 anos. E quando ele, na metade do mês, ele completou 18 anos. Como é que fica essa questão? Só vão receber a incidência do Código Penal os crimes cometidos depois que o agente completar 18 anos. E os crimes cometidos antes, professora, dele completar 18 anos, vão ser considerados atos infracionais, porque na época ele tinha apenas 17 anos. Então, ele vai ser submetido a medidas socioeducativas previstas lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, ok? Também isso é importante, pessoal, saber o tempo do crime para relacionar a aplicação ao fato de a vítima também ter uma idade, ou outra. Como assim, professora? Algumas circunstâncias do crime também vão ter aplicação ao fato condicionado à regra do artigo 4º. Por exemplo, a idade da vítima. Em alguns crimes, como homicídio, a idade da vítima pode gerar um aumento de pena. Então, se o homicídio foi cometido contra uma pessoa menor de 14 anos ou maior de 60 anos, a pena do crime vai ser aumentada de 1/3. Temos aqui uma majorante. Está lá no artigo 121, parágrafo 4º, parte final. Então, se o crime é cometido contra a pessoa menor de 14 anos ou maior de 60 anos, a pena do crime vai ser aumentada de 1/3. Para que esse aumento seja aplicável, a gente tem então que verificar a idade da vítima no tempo da conduta e não do resultado. É o mesmo raciocínio, ok? Que a gente aplica ao agente que praticou o crime. Você também deve aplicar o mesmo raciocínio em relação à idade da vítima, ok? A fixação do momento do crime, ela é fundamental também para a questão da redução de prazos prescricionais, tá? No caso de o agente, ao tempo do crime ser menor de 21 anos, ao tempo do crime ele ser menor de
de 21 anos vai oportunizá-lo a ter a seu favor a atenuante da menoridade ou maioridade relativa, ok? Então, se o resultado aconteceu depois de o agente ter completado 21 anos, depois do autor do fato ter completado 21 anos, não importa. O que importa é o momento da conduta. No momento da conduta, ele era menor de 21 anos? Se sim, o prazo prescricional vai correr, né, vai ter metade do tempo prazo prescricional. E outra, vai ter também a possibilidade da atenuante genérica que está lá no artigo 65, inciso 1 do Código Penal. Então, quando o réu ele é menor de 21 anos na data do crime, ele vai ter uma atenuação da sua pena. A pena deve ser mais branda. Então, quando é que eu verifico? No momento da conduta ou no momento do resultado? Lembramos da teoria da atividade do momento do crime. Tem que ver a idade do réu no momento da conduta, ok? Então, por exemplo, João tinha 20 anos no momento em que disparou com sua arma de fogo contra Maria para matá-la. Ele disparou, Maria foi socorrida, foi para o hospital e veio a morrer uma semana depois. Nesse meio tempo, João completou 21 anos. Ele perdeu o direito à sua atenuante genérica? Não. O artigo 65, inciso 1, ele incide quando o réu era menor de 21 anos na data do crime. Se considera o tempo do crime, a data do crime, no momento da conduta de João. E nesse exemplo que eu dei, ele tinha 20 anos quando disparou, né? Então, tá ressaltada a importância, né, de verificar direitinho essa questão do tempo do crime. E no próximo vídeo eu vou falar com vocês a respeito da lei penal no espaço.